Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica chamado I Am Mortal. Alerta de spoilers a seguir. O filme se passa no futuro, mais especificamente no ano de 2235. Por causa do uso excessivo e antiético dos recursos naturais, o mundo enfrenta a cada ano uma nova pandemia que mata bilhões de pessoas. Os seres humanos começaram a ver a vida como uma maldição, pois podem pegar um vírus mortal e morrer a qualquer momento. Então, um dia, em meio a todo o desastre, um cientista chamado Pilot vem com uma bênção para a humanidade. Ele faz uma descoberta genética que pode tornar os humanos imortais, dando às pessoas a esperança de viver em um vazio de conto de fadas, sem medo da morte. Em pouco tempo, ele inventa o uso prático da descoberta e o restante da raça humana se transforma em seres eternos. A cena muda para 200 anos no futuro. O sistema da imortalidade mudou agora. Apenas um grupo seleto de pessoas que vivem dentro de uma cidade dominada tem a chance de passar por um processo chamado de congelamento, que as torna imortais. Pilot administra a cidade inteira e tem centenas de funcionários trabalhando para ele para manter a ordem. Pessoas em tenra idade são trazidas para a área e são avaliadas pelo próprio Pilot. Ele identifica o momento em que elas estão no auge de suas vidas, que é quando elas chegam ao congelamento. Para a maioria das pessoas, esta idade é cerca de 25 anos, mas pode variar de pessoa para pessoa. Assim, a cidade dominada está repleta de imortais e pessoas que procuram ser imortais no futuro. Então, somos apresentados ao protagonista do filme, Logos. Ele está se mudando para a cidade dominada e várias pessoas estão entusiasmadas com a sua transformação. Ao contrário deles, Logos tem muitas perguntas em seu coração. Ele duvida que a imortalidade seja um presente que os humanos precisam, porque para ele a morte é o que dá significado à vida. Sem a morte não há vida, há apenas existência. Mas apesar de tais preocupações em sua mente, Logos entra na cidade na esperança de encontrar respostas. Em seu segundo dia na cidade, ele é abordado por uma mulher chamada Psuker. Ela tem sentido que ele tem questionado a imortalidade e está aqui para convidá-lo para um grupo que é feito de mais pessoas como ele. Ela lhe entrega uma caixa que deve ser levada ao referido grupo sem ser rastreada. Pilot e o seu braço direito, Armarus, estão observando as imagens de vigilância quando veem a caixa e a consideram suspeita. Pilot pede a Armarus que descubra o que é a caixa, e em algum outro lugar, um guia turístico, Akai, está contando a um bando de novos cidadãos sobre o processo de congelamento. Um dos novos cidadãos pergunta sobre alguém que costumava trabalhar de perto com o Pilot. Akai revela que já houve um homem que era tão inteligente quanto o Pilot. Eles foram parceiros, até que o homem protestou contra o sistema da imortalidade, e a sua memória foi apagada por causa disso. Ninguém sabe onde ele está agora, mas há rumores de que ele inventou um programa para acabar com todo o sistema da imortalidade, antes de desaparecer. Akai é abordada mais tarde por Armarus, que a leva para conhecer Pilot virtualmente. O homem quer que Akai espie Logos e descubra o que ele anda fazendo. Como ela é uma guia que quer ser promovida a guardiã, essa é uma forma perfeita para testar as suas habilidades. Na cena seguinte, Akai pega Logos e Psuker juntos e escuta a conversa deles, mas Psuker já sabe que eles estão sendo vigiados. Ela fala com Logos em códigos e lhe diz para vir à igreja mais tarde, mas para Akai, isso soa como uma conversa amigável normal. Mais tarde, Pilot é informado disso, mas ele se recusa a deixar o assunto de lado. Ele pede novamente a Akai para continuar espionando Logos e fazer um relatório sobre todas as suas atividades. Para fazer isso, Akai tem que estar perto dele, por isso ela se aproxima na próxima vez que o encontra sozinho. Ela comenta sobre o livro que ele está lendo e inicia imediatamente uma conversa sobre a imortalidade. Logos lhe pergunta se ela acredita nas coisas que ela diz aos seus alunos como seus guias. Isso faz Akai pensar, e ela registra que não tem uma resposta. No dia seguinte, ela nomeia um par de irmãs gêmeas para espionar Logos quando ela não está por perto. As gêmeas também esperam ser promovidas para que aceitem o trabalho em um instante. Enquanto isso, Logos vai à igreja e encontra Psuker. Depois de confirmar que ninguém o seguiu, ele é permitido entrar. Um homem chamado Massim lhe dá as boas-vindas e o apresenta a um programador e cientista, Medorin. Todos no grupo são como Logos, questionam o sistema de imortalidade e estão insatisfeitos com o método de Pilot. É então revelado que as pessoas recebem diariamente uma dosagem de uma droga chamada manutenção.
para assim se prepararem para o processo de congelamento. Mas o grupo descobriu que a droga as torna submissas, suprimindo suas emoções e instintos humanos. Eles não podem amar ou odiar, o que os torna incapazes de protestar contra o que eles não gostam. É quase como se eles fossem criados para se tornarem escravos de Pilot. Todos que tomam a droga de manutenção são iguais, mas por alguma razão, o Logos parece ser imune a ela. O cientista Medorin encontrou um diário feito pelo antigo parceiro de Pilot e está replicando o vírus que vai reverter a imortalidade. O objetivo principal do grupo é fazer as pessoas perceberem que podem sentir felicidade e tristeza para protestar contra o sistema e acabar com as regras de Pilot. Na cena seguinte, Pilot está com sua filha adolescente Amanda. Ela pergunta sobre o seu ex-parceiro e revela que o seu nome era Helios. Amanda é uma garota curiosa. Ela tem muitas perguntas sobre o sistema que o seu pai dirige e que os cidadãos normais não teriam permissão de perguntar. De certa forma, ela é como Logos e os outros do grupo, e Pilot começa a perceber isso. Pela manhã, Logos acorda por causa de um pesadelo. Ele tem tido um sonho recorrente, onde está no deserto vestindo uma roupa de proteção. O sonho sempre termina com ele lutando para respirar e desmaiando. Akai é inflexível em relação à promoção e está disposta a fazer qualquer coisa para completar a tarefa que Pilot lhe deu. Naquele dia, ela se aproxima novamente de Logos, fazendo-se passar por alguém que quer ser seu amigo. Entretanto, no meio da conversa, ela pergunta se ele toma as drogas de manutenção que vão lhe preparar para o processo de congelamento. Logos é surpreendido pela pergunta, mas ele mente e diz que sim. Depois de algum tempo, ele está com o grupo que planeja mudar o fluxo de medicamentos de manutenção, alterando o código no edifício Capitólio. Isto certamente mostrará às pessoas como é sentir as emoções humanas, mas para recodificar, elas precisam ter acesso aos túneis subterrâneos do edifício Capitólio. Logos lembra que Akai trabalha no Capitólio e o seu cartão pode ser usado para ter acesso às áreas que de outra forma não estariam abertas ao público em geral. Ele vai ao seu encontro e lhe pergunta se ela toma o seu medicamento de manutenção, mas antes dela responder, as gêmeas o interrompem. Vemos Armaros perguntando a Akai sobre o que Logos estava falando, mas ela mente para ele e afirma que ele só veio dizer oi. A pergunta de Logos permanece em sua mente durante o resto do dia, portanto ela eventualmente vai ao seu encontro. Ele confia nela e a leva para o resto do grupo, revelando cada passo do seu plano e o seu objetivo a alguém que foi enviado para espioná-los. Akai fica chocada, mas ela se recompõe. Mesmo depois de descobrir como o Pilot está os controlando, ela não compreende a gravidade da situação, graças à droga de manutenção que ela tem consumido todos os dias. Akai fica ainda mais chocada quando o grupo lhe pede para ajudá-los com seu plano. Ela tem algum tempo para pensar sobre isso, mas aproveita a oportunidade para contar a Armaros tudo o que descobriu. Surpreendentemente, ele permanece calmo para alguém que foi informado sobre um grupo rebelde que quer acabar com o domínio do seu chefe. Armaros pede a Akai para voltar ao grupo e ajudar. Mesmo temendo ser pega, ela confia em Armaros para tirá-la de qualquer situação. Enquanto isso, vemos Pilot falando com Amanda novamente. Ela pergunta como foi quando ele perdeu a sua mãe. Pilot está farto que ela lhe faça as mesmas perguntas, mas ele responde que foi devastador. Ele também revela que uma vez, Amanda estava perto da morte e pensou que a sua vida estava terminando como a dela. Esta foi a razão pela qual ele e Helios trabalharam duro para criar um método de codificação genética. Entretanto, Pilot afirma que Helios ficou com ciúmes por não ter recebido os créditos, e isso causou uma fenda em sua amizade. Depois de ouvir tudo o que ele tem a dizer, Amanda comenta que a última parte muda toda vez que ele conta a história. Então vemos Akai vindo para o grupo rebelde oferecer ajuda. Eles criam um plano elaborado e atribuem tarefas específicas a todos antes de finalmente executá-lo. Mas quando eles entram furtivamente no prédio e estão prestes a entrar no túnel, um alarme toca. Este é na verdade o plano de Akai e Armaros para separar Logos do resto do grupo e prendê-lo. Isto funciona e eventualmente ele é capturado e levado para a sala médica. Os médicos fazem uma limpeza de memória nele, fazendo que ele esqueça tudo. Akai se sente péssima por fazer o que fez com Logos, mas depois de descobrir que a sua memória foi apagada, ela protesta dizendo que quer falar com ele, enquanto Pilot a adverte para fazer apenas as coisas que foram pedidas. Além disso, sua presença pode desencadear algumas lembranças nele. Akai fica angustiada por algumas horas, antes que as gêmeas a informem que elas viram Logos mais cedo. Akai corre para encontrá-lo, mas ele não a reconhece.
Ele também recebeu uma dosagem mais pesada do remédio de manutenção, o que o transformou em um imortal. Mas ele não sente nenhuma dor ou felicidade. Na cabeça de Akai, ele é um morto-vivo, não um imortal. É então revelado que Akai também não tem tomado seu remédio de manutenção desde o dia em que ficou sabendo as verdadeiras intenções de Pilot. Ela finalmente percebe que cometeu um grande erro e corre ao encontro do resto do grupo. Akai chora, pede desculpas e implora por perdão, mas o grupo não confia mais nela. Ela então lhes conta sobre Logos e como ele foi transformado em um robô sem memórias. Depois de prometer repetidamente que ela percebeu a verdade, o grupo conta com ela novamente como colega de equipe. Na cena seguinte, eles sequestram Logos de um manicômio, onde ele estava sendo mantido. Eles começam a recuperá-lo, enquanto o Pilot descobre sobre o seu desaparecimento. Ele também descobre que Akai está envolvida e culpa Armaros por não ter cuidado o suficiente com as pessoas que ele emprega. Em algum outro lugar, após conversar com Akai por algumas horas, Logos finalmente começa a ter vislumbres do passado. Embora ele ainda tenha muito para se lembrar, ele descobre o propósito do grupo e está feliz em voltar a participar dele. Na cena seguinte, o grupo está planejando continuar o seu plano de invadir e reprogramar o sistema de manutenção. Como Akai não é mais um membro do Capitólio, ela pede ajuda às Gêmeos. Isto funciona e eles ganham acesso às instalações subterrâneas. Eles acabam sendo bem-sucedidos na mudança e no cancelamento do programa. E enquanto estão nisso, o grupo tem a sorte de encontrar difusores que podem ser usados para transformar pessoas imortais em imortais. Então vemos o grupo inteiro escapando da cidade. Eles se abrigam entre as montanhas, construindo barracas, quando de repente, Logos tem uma epifania e usa o difusor sobre si mesmo, desesperado para sentir emoções. Mas ele desmaia logo em seguida, o que assusta a todos. Então o médico do grupo o ajuda, e ele retorna à consciência em poucas horas. Akai, que estava com medo do que poderia acontecer, finalmente admite que começou a gostar dele. Logos também lhe diz que sente o mesmo. Na cena seguinte, o grupo descobre que Pilot está lançando hoje um novo programa que vai fortalecer o seu domínio sobre a humanidade. Ele quer entregar uma mensagem ao vivo para o seu povo, mas o sistema é invadido pelo grupo. Ao invés de Pilot, Logos aparece na tela e conta ao povo tudo sobre a forma antiética que Pilot quer controlar a todos. Ele pede que todos pensem livremente pelo menos uma vez e promete que tudo ficará claro para eles depois disso. Mas o povo se irrita ao ouvir o longo discurso. Armaros diz a Pilot que eles devem parar o grupo o mais rápido possível, mas Pilot nem liga e pensa que o público em geral não pode fazer nada. Depois disso, Akai usa o difusor e se transforma em uma mortal. Finalmente vem Amanda com uma reviravolta. Ela revela que antes de morrer, Helios armazenou seus dados cerebrais, suas emoções, seus pensamentos, suas ideologias em um disco rígido que foi descarregado em seu cérebro. Em outras palavras, ela é Helios. Na última cena, Akai narra que Amanda é a chave para devolver os humanos à sua forma natural, e ela tem esperança de que o grupo será contatado em breve para ajudá-la. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.